E aí, gigantes, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos ao Colina News, o canal que traz as notícias mais quentes do nosso amado Vascão. Estamos aqui para contar tudo o que está rolando na colina mais famosa do Brasil. Mas antes de começar, já sabe, né? Dá aquele like esperto, curte o vídeo e bora compartilhar com a galera vascaína para fortalecer nosso canal e nos ajudar a crescer. Agora, sem enrolação, vamos ao que interessa, as notícias do Gigante da Colina. Em uma reviravolta surpreendente, o Flamengo venceu na justiça e barrou a atuação do Vasco no icônico Maracanã neste domingo, às 11 horas, em sua partida contra o Atlético Mineiro. A decisão, tomada pelo desembargador André Luiz Sidra da 20ª Câmara de Direito Privado, sustenta-se em 3 argumentos críticos que favorecem o time rubro-negro. Considerando o cenário atual, as justificativas do Flamengo destacam-se de maneira clara e firme. O Vasco aspira a tomar o Maracanã logo após uma partida marcada para a noite de sábado, na qual o Fluminense será o protagonista. O intervalo entre os jogos é apertado, exigindo esforços noturnos intensos para limpeza, desinfecção e outros preparativos. A integridade do gramado é outra grande preocupação, especialmente com 2 jogos tão próximos e condições climáticas incertas. O campo é o palco do show, e os torcedores merecem um espetáculo à altura de seus ingressos. Um gramado comprometido seria um desapontamento. Vale ressaltar também que, mesmo diante da medida preventiva, o Maracanã não é a única opção. Outros estádios, como o Engenhão, no próprio Rio, estão prontos para oferecer uma experiência de jogo impecável. Diante desse revés, o Vasco, determinado a não se abalar, está se mobilizando para contestar a decisão no Tribunal de Justiça. Uma fonte próxima ao clube deixa claro: o Vasco não desistirá de jogar no Maracanã. A expectativa cresce para esta quinta-feira, quando mais novidades deverão surgir. Olá, torcedor do Vascão, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! A ascensão meteórica de Pedro Guilherme Abreu dos Santos, comumente conhecido como Pedro, nos últimos anos no futebol brasileiro, tem deixado torcedores e especialistas em polvorosa. Agora, os rumores que circulam pelos bastidores indicam o interesse do Vasco da Gama em contratar o jovem artilheiro, movimento que certamente elevaria o nível da equipe cruz-maltina. O Rio de Janeiro viu nascer este prodígio do futebol em 20 de junho de 1997, e o Flamengo teve o privilégio de vê-lo florescer em suas fileiras. De gols em chutes precisos contra adversários como Goiás e Palmeiras no Brasileirão, até suas performances iluminadas na Copa Libertadores, Pedro tem sido uma máquina de marcar gols, com destaque para sua capacidade de brilhar nos momentos mais cruciais. A temporada de 2022 foi notavelmente a melhor de sua carreira. Além de ser eleito o melhor jogador da Libertadores, Pedro marcou impressionantes 29 gols e contribuiu com 7 assistências em 59 jogos. Esse desempenho lhe rendeu o Prêmio de Rei da América de 2022, confirmando seu status como um dos melhores jogadores do futebol sul-americano. A temporada de 2023 também começou em alta para Pedro. Mesmo com a derrota do Flamengo no Mundial de Clubes, o jovem mostrou sua habilidade de aparecer em grandes jogos, marcando 4 gols durante a competição. Além disso, suas atuações pelo Campeonato Carioca ajudaram o Flamengo a avançar para as finais, com destaque para a vitória sobre o Vasco, onde teve papel crucial. No entanto, nem tudo foram flores para Pedro recentemente. Em uma chocante reviravolta dos eventos, Pedro foi agredido pelo preparador físico do Flamengo após uma vitória contra o Atlético Mineiro. Este incidente alarmante, que resultou em lesões na boca e na mandíbula do jogador, poderia ser um ponto de inflexão em sua carreira no clube. E é aqui que o Vasco entra em cena. Com um jogador de tal calibre possivelmente reconsiderando seu futuro no Flamengo, o Vasco poderia aproveitar a situação e garantir um reforço de peso. Pedro, com sua habilidade, faria uma diferença substancial na equipe cruz-maltina, elevando o nível de jogo e trazendo um novo ânimo aos torcedores. Pedro, com sua estatura de 1,85 metros, adiciona presença física ao setor ofensivo do Vasco da Gama. Esse físico robusto, combinado com sua técnica refinada, promete causar estragos nas defesas adversárias. A chegada de um jogador com tamanha versatilidade, que é hábil tanto com os pés quanto com a cabeça, certamente eleva o padrão do ataque vascaíno. O estilo de jogo ofensivo e impressionante de Ramon Dias, treinador do Vasco, parece se adequar perfeitamente às habilidades de Pedro.
Dias, conhecido por organizar suas equipes com intensidade e objetividade no ataque, pode se beneficiar da habilidade de Pedro em reter a bola e agir como pivô, conectando o meio-campo ao ataque. A presença de Pedro na área não apenas aumenta a ameaça aérea do Vasco, mas também pode liberar espaço para os meias e alas se infiltrarem, dada a atenção que ele inevitavelmente atrairá dos defensores. Os dribles e finalizações de Pedro com ambas as pernas, além de sua capacidade de fazer passes criativos, como o notável passe de peito em 2018, proporcionam ao Vasco um leque mais amplo de opções ofensivas. Isso pode ser particularmente útil em jogos em que as defesas adversárias se mostrarem mais resilientes, onde a criatividade e a capacidade de improvisação de Pedro podem ser o diferencial. Pedro tem um histórico de aparecer nos momentos cruciais, seja marcando gols decisivos ou criando jogadas-chave. Seu instinto matador e capacidade de manter a calma sob pressão será inestimável em partidas tensas, especialmente quando o Vasco buscará vitórias ou resultados em competições eliminatórias. Enquanto os torcedores do Vasco estão, sem dúvida, emocionados com a perspectiva de ver Pedro vestindo a camisa cruz-maltina, Ramon Dias tem nas mãos uma joia ofensiva que pode ser a peça-chave para levar o time a novos patamares. Se o passado de Pedro é algo a se considerar, o futuro parece brilhante para o Vasco com seu novo centroavante. Claro, contratar Pedro não será uma tarefa fácil, especialmente após a ampliação de seu contrato com o Flamengo até 2027. O investimento seria substancial, mas a recompensa, em termos de desempenho e potencial retorno financeiro, poderia valer a pena para o gigante da colina. A trajetória recente de Pedro nas temporadas 21, 22 e 22-23 demonstra por que ele é um dos atacantes mais cobiçados do Brasil. Em 2022, o atacante teve uma performance estelar, marcando 29 gols em 59 jogos. Sua forma impressionante foi evidente especialmente na Copa Libertadores, onde ele balançou as redes 12 vezes em apenas 13 jogos. Sua contribuição no Campeonato Brasileiro Série A e na Copa do Brasil não ficou para trás, somando-se aos seus gols decisivos nas competições cariocas. Em 2023, Pedro não deu sinais de desaceleração. Mesmo com um total de jogos menor, 39 em comparação com 59 da temporada anterior, ele anotou 27 gols. O Campeonato Carioca, Taça Guanabara e o Mundial de Clubes foram palcos onde o atacante brilhou intensamente, marcando 5 gols em 5 jogos em ambas as competições. Sua habilidade de se destacar em competições de alto nível, como a Copa Libertadores e o Mundial de Clubes, sugere que ele tem o talento e o temperamento para brilhar nos palcos mais exigentes do futebol mundial. A contratação de um jogador do calibre de Pedro pode ser um divisor de águas para o Vasco. Seu histórico recente sugere que ele tem a capacidade de fazer a diferença em qualquer jogo, seja no âmbito nacional ou internacional. Ter um atleta com sua qualidade e registro de gols em uma variedade de competições é exatamente o que o Vasco precisa para retomar seu status de potência no futebol brasileiro. A combinação de sua presença na área, versatilidade e faro de gol pode ser o elemento que faltava no elenco cruz-maltino. Com Pedro agora vestindo a camisa do Vasco, as expectativas são altíssimas. Os torcedores podem esperar que sua forma explosiva continue, enquanto a equipe, sob o comando de Ramon Dias, buscará maximizar o potencial de seu novo atacante estrela. Se as duas últimas temporadas servem de indicativo, o cenário esportivo pode esperar muitos gols e momentos memoráveis de Pedro com o manto vascaíno. Agora, resta aguardar os próximos capítulos dessa novela. O que é certo é que a possível chegada de Pedro ao Vasco da Gama não apenas agitará os bastidores do futebol carioca, mas também capturará a imaginação de torcedores e especialistas em todo o país. Fique ligado! E aí, torcida cruz-maltina, o que vocês acharam? Deixe sua opinião nos comentários e não percam as novidades amanhã. Forte abraço!